Bem, esse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a saúde do presidente Lula, né, que está passando por esse processo, e aí cria esse monte de especulação. A gente escuta todo tipo de conversa, que ele já não está aí, é outro, que tem um clone, né, e ele vai sarar, ele não vai sarar, vai ser um novo Tancredo, né, uma nova história de enganação, de boletins médicos, e aí fica esse suspense, né, e a gente quer trabalhar isso porque aqui a gente tem que olhar da seguinte forma, né? Estamos falando de um ser humano, é uma figura pública, é um político, uma pessoa polêmica, né, que desperta paixões e ódios, né, um homem que está na vida pública aí há 50 anos, participou de todas as eleições para presidente, né, depois dos governos militares. Então, é um homem que está em fim de carreira, né, pela sua idade, né, beirando os 80 anos aí, né? E aí você tem, sim, todo, né, como diz assim, as consequências de um idoso, né? Eu por exemplo, estou com 64 anos. Eu tenho comorbidades, né? Eu sou hipertenso, a gente tem, né, tem problema de próstata. Então a gente vai ficando limitado. Então uma pessoa nos 80 anos, tem mais, quer dizer, tem quase 20 anos a mais do que eu, né? Bem mais, né? Então, não é fácil, né? E aguentar um rojão de presidente da República num país tão dividido, né? E numa condição muito peculiar, porque ele não está ali tão à vontade, né? Porque depois que ele saiu da prisão, aquela coisa toda, né? Ele teve que se aliar ao seu algoz, né? Aquele que o prendeu. Aquele que o prendeu o tirou da política para colocar na presidência. Então é um desconforto muito grande, né, para a pessoa política, né, para a pessoa pública dele, com ele mesmo, com a história dele, esse conflito existencial dele. Entendeu? Então, estar hoje na posição que ele está, no momento em que existe tanta modificação no plano político internacional, porque sim, Bolsonaro ele fala, peguei uma pandemia, peguei uma guerra, né? Mas o Bolsonaro pegou a guerra no início. O Lula está pegando essa guerra no meio, né, do processo. Então hoje é muito mais complexo. Você tem a guerra da Ucrânia, você tem o Iraque, né? Quer dizer, você tem o Irã brigando com Israel, você tem a Síria, o Hezbollah, você tem o Hamas. Então você tem todo né, tem Venezuela com esse problema todo, o Maduro desacreditado, né, a crise da democracia lá do Maduro, das eleições do Maduro. Então, aqueles aliados, né, do Foro de São Paulo, todos estão assim com um discurso perdidos, né? O Lula vai falar, tem que falar só para a sua bolha, ele não consegue mais agradar aquele público majoritário. É uma pessoa que está, né, assim, sendo escoltado por um sistema judiciário que mantém ele no poder, né? O mesmo sistema que colocou ele na cadeia, hoje é o sistema que mantém ele no poder. Então, ele não tem a esposa dele, que era aquela coisa madura, né, a mãe dos filhos, né, que tinha aquela história, eu tenho uma casa, eu tenho uma história, eu tenho uma rotina, né? Aí tá com uma Janja, que é uma menina, tem aquela coisa da idade, entendeu? Então, sabe, é um contexto, avaliando dentro do processo da pessoa humana, que não é confortável. O Lula não está confortável dentro de si mesmo, tá certo? Então, é uma situação que deixa o homem, assim, depressivo, né? E o histórico do Lula com bebida alcoólica, a gente conhece, você conhece, o Brasil conhece. Então, não resta dúvida que quando a pessoa está numa situação igual a essa, onde ele não consegue prazer, né, naquilo, porque o Lula gosta de liderar, o Lula gosta de ser aplaudido, gosta de ser o centro das atenções, né? Então, quando ele participa desses fóruns internacionais, ele fala uma gafe ali, ele fala uma gafe lá, ele fala aqui uma gafe acolá, então tudo que ele fala, né, vai criando um clima ruim para ele, para o governo dele, né? E aí ele fica numa situação
que é desconfortável, porque ele fala assim, eu não estou no meu lugar, eu não estou confortável nesse lugar, né? Então a necessidade de tirar o Lula da cadeia nessa idade avançada, colocar ele ser candidato, né? Isso tudo foi um anseio da oposição que perseguiu ele. Então é muito conflitante para ele, entendeu? Está dando respaldo para uma situação, olha, eu tenho que bancar um governo, né, do qual eu tenho que deixar participar desse governo aquele opositor que me tirou a liberdade, aquela coisa toda. Então é dramático uma situação igual a dele. Então entra na cabeça do Lula e tenta entender isso. Aí você vai, que é onde ele vai refugiar, onde é o refúgio dele, né? É no álcool. Então essa queda que ele teve, que ele, cada hora tem uma versão diferente. Ah, ele caiu no banheiro. Caiu por quê? Né? E caiu como? Bateu a cabeça no banco do banheiro? Como é que é? Então é uma história assim difícil, sabe? Ela falta base de, como diz assim, a gente fica assim querendo interpretar, entendeu? Analisar, fazer uma reflexão sobre esse momento da queda dele. E aí eu pergunto para você, será que ele caiu porque ele estava bêbado, que ele estava alcoolizado, né, descontrolado, né, no momento que ele estava se isolando? Porque a bebida é assim, a pessoa não bebe. Quando a pessoa é dependente, né, e ela está depressiva, ela está estressada, e aí ela quer sair, bem, sexo para ele não é uma opção, certo? Prazer politicamente, não sei se ele tem, certo? Problemas demais, fio desencapado a rodo, né? Bancando um judiciário aí, bancando um parlamento para segurar, para frear, né? As denúncias que podem chegar nos dois lados, da social-democracia e socialista. Então, é uma situação complicada. Então, o refúgio do Lula seria o quê? Seria o álcool, não é? Então, não tem como você achar que ele não vai buscar uma válvula de escape que não seja no álcool. Então, sim, talvez esse tombo dele tenha sido derivado, entendeu? De uma embriaguez. Só que isso não pode ficar aparecendo. Então, eu não estou aqui afirmando isso. A gente está fazendo uma análise, né, conjuntural sobre a primeira queda dele, que levou ele a ter esse problema de coágulo agora e tal, né? E o momento que ele caiu, vamos supor, o momento que ele caiu, foi um momento assim, que dizem que ele caiu no banheiro, né? Foi um momento que ele está vivendo uma expectativa muito de ansiedade. Por quê? Porque ia ter o encontro lá, né, no BRICS, e ele queria estar no BRICS. Ele foi um dos que ajudou a construir o BRICS, né? Então, para ele ocupar esse cenário mundial, estar ali com os líderes mundiais, os líderes da esquerda, né? Essa frente que ele defende, que é contra o dólar, uma nova ordem mundial, né? Uma nova liderança mundial, né? Uma despolarização do dólar, essa coisa toda e tal, né? Então, ele queria estar lá, ele queria ser a estrela do momento. E aí tinha esse problema de chegar lá e falar assim, eu vou ter que encarar o Maduro, que é um amigo de história, um cara que me ajudou a construir esse processo eleitoral, da qual eu ganhei 5 eleições e ele ganhou as dele lá. E eu não posso olhar no olho dele, por quê? Porque aqui a gente está sendo obrigado a não aceitar o resultado das eleições dele por causa das atas. E isso, para mim, é uma condição complicada, porque como é que eu vou justificar, entendeu? O que é essa parte da sociedade que quer transparência no Brasil, né, que reconheceu o processo eleitoral, e eu vou ter que encontrar com o Maduro e ir lá no meio daquela multidão? O que eu vou falar? Como é que eu vou negar para o Maduro a entrada dele no BRICS? Então, aquele momento dele, ele falou assim, pô, como é que eu vou resolver isso comigo? Eu vou entrar eu vou beber. Eu vou fugir disso. Né? Eu não quero pensar nisso agora. Então, pode ser que ele tenha sido, né, entrado no álcool, e aí sim, pode ter exagerado, e aí bateu, porque ele tem que ter uma válvula de escape, ele tem que ter um refúgio.
Um homem com 80 anos, cara, não é qualquer coisa. E não é todo mundo que chega aos 80 anos. E essa pressão de chegar aos 80 anos como presidente, numa crise polarizada igual a essa, não é fácil para ele. Tá certo? E não tem, a esquerda não tem ninguém. E aí o pessoal do PT, do PSOL, fica assim, não, o Lula não pode morrer, o Lula tem que ficar vivo. Por quê? Porque senão vai entrar o Alckmin é o algoz da gente. Olha só que situação dramática que o Brasil vive. Porque esse casamento é um casamento de interesse. Né? Essa aliança Alckmin com o PT, com Lula, é a aliança mais esdrúxula que a gente pode imaginar. Que ali não tem um projeto de país, ali tem um projeto de poder, construído à base, né, de subterfúgios que vai do mundo, né, como ele diz assim, né, do submundo da política, né, do estado profundo. Né? Então, é muito complicado a gente ver essa situação hoje. E no momento, assim, que está virando a metade do governo, né? E aí cria toda aquela teoria da conspiração, falando assim, essa aliança de interesses era para o Lula governar 2 anos e o Alckmin governar os outros 2 anos. Então nós estamos virando a metade, né? Quer dizer, nós estamos entrando no intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo. E aí você vem essa resenha, né? O Lula saindo de cena e o Alckmin querendo assumir. Então fica aquela coisa, não, o Alckmin não pode assumir. O Lula está de licença? Não, o Lula não está de licença, ele está internado? Tá, mas ele continua presidente, ele continua ativo. Não, a Janja manda um recado e tal. Porque eles não confiam no vice. Então a esquerda hoje, essa esquerda socialista, que é a esquerda PSOL, PT, né, que bancou o Lula, que banca o Lula, né, vê com muita apreensão isso. Não, e agora? Né? Se a gente perder o Lula, nós vamos entregar o ouro para o bandido, aquele que, né, que era o nosso algoz antes. Então é complicado isso para o Brasil viver. Né? Então, tirando esse discurso, né, da polarização, da política, né, da conjuntura política, a gente tem que analisar dentro de uma holística, né, que se trata de uma pessoa, né, um ser humano, um idoso, uma pessoa que já está beirando seus 80 anos, tem todas as suas limitações e que essa pressão é muito grande e que é uma pessoa que tem histórico de dependência química com álcool. Né? Então, é um quadro que o Brasil vive que não é uma coisa muito fácil da gente dizer, vamos para a praia, né, e fazer o nosso churrasco e achar que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Tem muita coisa acontecendo nesse país. O país vive um momento de transformação muito grande. Né? Então é muito importante a gente estar atento e desprendido, né, de qualquer noia, de qualquer coisa que nos faça nos perder, né, da condição de olhar para o quadro de uma forma mais realista e humanista. Né? Então eu quero que vocês comentem esse vídeo, né, porque quando você tinha um Bolsonaro sendo esfaqueado, internado, que você tinha a turma da esquerda desejando a morte dele, né? Aí você tem o Lula depois internado, a turma da direita desejando a morte dele. Não, não tem isso. Né? Aqui, a Comissão Cidadã de Inquérito não tem isso. Não é assim que a gente olha, né, para o contexto. A gente olha para a questão da pessoa humana. Né? Então, você entender todo esse quadro, é importante a gente amadurecer nessa questão. Aí fica a pergunta. Como é que está o Lula por dentro? A pessoa do Lula? Né? Porque quando você entra nesse turbilhão, né, do poder, você vira instrumento, você vira objeto, você vira, né, uma peça do jogo, você vira uma engrenagem, né, você é esmagado. Né? Por quê? Porque é um monte de interesses, e aí é um monte de articulação. Então, a pessoa humana, né, o ser humano e a pessoa pública, né, então você conseguir separar, olha, esse é o Lula,
uma pessoa humana, um ser humano, um idoso, com as suas limitações, com as suas comorbidades, né? com as suas pressões, com a sua coleção de remédio, aquele coquetel de remédio, aquela coisa toda do idoso. Né? E você tem aí a figura pública, né? Que está aí no jogo, está aí sendo atropelada, massacrada. Né? Por quê? Porque é um monte de pressões, um monte de interesses, um monte de coisas acontecendo. O peso de uma nação, o peso de uma história, toda por cima, né, da figura pública, desses que se coloca como à frente desse processo. Ele, Bolsonaro, né, todos que assumem a presidência, a Dilma, o Fernando Henrique, né, o Sarney, o Collor, o Itamar Franco, os generais militares. Né? Quando você assume um comando de um país, você põe um peso nas costas, entendeu? Porque não é fácil. Você administrar a sua casa, você administrar a sua família já não é fácil. Né? Você chegar em casa e falar assim, vamos conversar, pega os filhos brigando, vamos sentar aqui, o que vocês estão brigando? Vamos administrar isso aí, mas é que ele pegou isso que é meu, entendeu? Pô, é complicado você administrar isso, na sua casa você tem esse problema. Né? Você tem o seu problema com a sua companheira, né? Mas qual que é o problema? Não, é que você não deixa eu fazer isso, aquela coisa toda. Não, eu não quero isso. Mas peraí, o que está te deixando ser assim e tal? Então, é muita coisa dentro da sua casa. Agora você imagina esse complexo que é uma nação inteira, se administrar todos esses dramas, né, envolvendo uma nação inteira, uma sociedade, né, envolvendo a parte econômica, a parte social, a parte política. Então é muito complicado. A vida pública não é uma coisa fácil. Tá certo? Então tá bom. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito, libertas ainda que tardia. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Né? Então vamos continuar caminhando. Eu precisava fazer esse desabafo aqui, porque a gente fica muito preso ao discurso político. Né? Então você tem que ter, olha, é uma figura pública, mas também atrás daquela figura pública tem um ser humano, e aí você tem que entender o que está na cabeça desse ser humano, quais são as pressões que ele está vivendo. Né? Para você entender a pessoa pública, para você entender você tem que avaliar todo esse quadro. Não é? Então tá bom. Aí eu quero que vocês comentem. Né? Gostaria muito. E eu não estou colocando aqui o número do meu WhatsApp, porque eu estou sem minha conta do WhatsApp, sabe? Porque é muita coisa, muita gente para responder, e tem outros problemas também que, né, me atrapalha dentro do contexto, o celular vai ficando sobrecarregado. Né? Então, por enquanto, eu vou administrar essa coisa do WhatsApp diferente, tá certo? Por enquanto, aqueles que tentam passar mensagem para mim por WhatsApp, eu peço desculpas, né, porque eu não estou mais ativando a conta. E muitas das vezes vocês mandam coisa para mim e eu não consigo ver. Quando eu monto lá, está aquela monte de coisa, e aquilo vai carregando o celular, e é coisas que eu não consigo responder. Então, eu deixei o celular, né, a conta do celular público aí muito tempo, e a CCI vai ficando muito grande, ela está crescendo muito. Então é muita gente querendo se envolver, participar. Então nós vamos descobrir um jeito da gente continuar participando, tá certo? A gente vai trocando ideia aqui nos comentários, tá certo? Aí eu não vou perder vocês de vista, nem vocês vão me perder de vista, tá certo? Então espero que vocês me entendam, né? E a gente vai continuar caminhando, porque o importante é continuar, tá certo? Eu aqui, você aí, a gente comentando, vocês curtindo, vocês compartilhando, né? O que eu puder pegar nos comentários eu pego, tá certo? O resto eu estou buscando de outra forma, porque eu tenho, né, os nossos contatos e a gente vai trabalhando isso de uma forma mais saudável, tá bom? Não que não estava sendo saudável, é porque eu não estava dando conta, tá certo? De acompanhar todos os conteúdos que eu estava recebendo, tá certo? Então fica assim. Um abraço, fique com Deus. E não esqueça, tá certo? A CCI continua dependendo dessa boa vontade de vocês, já agradecendo aqueles que contribuem. Está aí nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Tá certo? Um abraço.